Eu estava orando hoje pela manhã e estava orando hoje à tarde e veio ao meu coração um desejo colocado pelo Espírito de compartilhar com vocês esta palavra. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso é mais do que um convite, é mais do que uma oração. É um convite a um estilo de vida acima da mediocridade. Jesus nos ensinou a orar e viver como filho. Até Jesus, nenhum judeu ousava chamar Deus de Pai. O judeu reverentemente dizia Jeová, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Criador do universo, Rei, soberano Senhor, Pai. Não, nenhum judeu ousava chamar a Deus de Pai. Agora, lendo a oração do Pai Nosso, a pergunta que se impõe é: o que é necessário para orar bem? Jesus, como um bom treinador e discipulador, sempre permitiu que os discípulos ouvissem ele orar e vissem ele orar. Em Lucas 11:1 lemos: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus diz assim para eles: quando vocês orarem, diga: Senhor, não. Soberano, não. Jeová, não. Criador do universo, não. Todo-poderoso, não. Vocês, a partir de agora, devem orar assim: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Como orar bem? Quem é que ora bem? Primeiro, ora bem quem ora com a consciência de filho. Vou repetir. Ora bem quem ora com a consciência de filho. Jesus contou uma parábola, a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós temos o mais novo que se rebela, perde sua parte da herança e vai embora. E nós temos o mais velho que fica em casa. Não se rebela como o irmão mais novo. O interessante é que aquele irmão mais novo, apesar da rebeldia de ir embora, por diversas vezes ele chama o pai de pai. Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, percebe?
apesar de estar vivendo uma crise existencial, ele não perde a consciência de que é filho. Aquele que não vai embora, aquele que não se rebela, aquele que não gasta sua parte da herança de forma irresponsável e leviana, não vive com esta mesma consciência. Porque quando o pai sai lá fora para convencê-lo a entrar na festa do irmão que voltou, ele diz: há quanto tempo eu te sirvo? E no original, servir ali é servir como escravo. Há quanto tempo eu te sirvo sem transgredir nenhum só dos teus mandamentos? E tu nunca me deste um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, que nem meu irmão é, dentro de mim, eu já o matei. Então ele não olha para o irmão como irmão, e ele não tem consciência de filho. Ele está na casa do pai com a consciência de escravo. Ele senta à mesa com o pai com a mentalidade de escravo. Ele dorme ao quarto ao lado com a mentalidade de escravo. E a religiosidade faz isso com as pessoas. A religiosidade escraviza as pessoas e faz com que elas, à semelhança do irmão mais velho, sempre tenta merecer fazendo mais. Há tanto tempo que eu te sirvo e a impressão que eu tenho é que eu nunca mereço. Quem não vive com a consciência de filho, sempre tenta merecer o favor do pai, fazendo. A Bíblia diz que o outro, apesar de tudo, nunca perdeu a consciência de filho. Ou seja, o filho não faz para merecer. Ele faz porque, como filho, ele quer agradar o pai. Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Eu não faço para merecer, eu faço como expressão de gratidão ao meu pai, porque eu vivo com esta consciência, eu sou filho. Agora veja como Jesus vem para nos ajudar a entender isso. Você não é escravo, você é filho. Jesus orava com essa consciência. Olha só, Mateus capítulo 11, verso 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Mateus 26 e 39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. João 11, 41. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 12, 27 a 28. Agora minha alma está perturbada e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Pai, glorifica o teu nome. João 17, 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então preste atenção, em primeiro lugar, você precisa se relacionar com Deus como seu Pai. E é interessante que a oração do Pai Nosso foi escrita em aramaico. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e em aramaico. E a oração do Pai Nosso foi escrita em aramaico. E no aramaico é Abba. Abba é papai. Abba é painho. Abba é paizinho. Então, quando você entrar agora na presença de Deus em oração, você vai entrar assim: Pai,
papai, paizinho. Isso tem a ver com acessibilidade. Isso tem a ver com disponibilidade. Isto tem a ver com sensibilidade. Com o Pai não tem hora, Ele é acessível. Com o Pai não tem hora, Ele está disponível. E com o Pai, você não precisa temer, porque Ele sabe nos ouvir de forma empática, sensível, sempre. E como é bom entrar na presença do Eterno com a consciência de filho. Diz que um garoto, ou melhor, um senhor, viajou de muito longe para falar com o rei. E quando ele chegou na frente do palácio, que ele foi entrar, o guarda disse: não, você não pode entrar assim. Tem que marcar tem que marcar o dia, horário e ver quando o rei pode te atender. Ele foi aonde marcava a audiência, conseguiu marcar para alguns dias depois, mas ele voltou, sentou num banco da praça para contemplar o palácio. E aí, de repente, quando ele está contemplando o palácio, e na porta do palácio está o guarda protegendo bem a entrada, chega um menino, passa correndo, quase que atropela o guarda, derruba a sua arma e entra e ninguém falou nada. Ele foi até o guarda e disse: que absurdo, eu venho de tão longe, tento entrar, você não me deixa. Esse menino entra, quase que te atropela, derruba a sua arma e vocês não dizem nada. Ele disse: meu senhor, a única diferença entre aquele menino e você é que ele é filho do rei. Bata no ombro de pelo menos 3 pessoas e diga: para você o acesso é livre, porque você é filho do rei. Você é filha do rei, você é filho do rei, você é filha do rei. Para você o acesso é livre e o Pai está disponível. Se você entende e vive com essa consciência, aplauda o Pai nosso que está no céu. Repete comigo: Pai nosso. Ora bem primeiro, quem ora com a consciência de filho. Isso tem a ver com identidade. Segundo, ora bem, quem é capaz de enxergar a todos como seu irmão. Porque se o Pai é nosso, todos são meus irmãos. E quando eu tenho essa consciência e percepção, muda tudo. Todos são meus irmãos. Se o Pai é nosso, logo, todos são meus irmãos. Mas a prostituta é nossa irmã? É. O mendigo é nosso irmão? É. Aqueles que estão atrás das grades são os nossos irmãos? São. É simples entender. Se Jesus estivesse aqui em Goiânia conosco, andando pelas ruas, e de repente Jesus conosco passássemos lá naquela área onde algumas prostitutas se vendem, alguns travestis, e mais ao lado um mendigo pede esmola, e nós parássemos e perguntássemos para Jesus: Jesus, quem são aquelas mulheres? Ele diria: minhas irmãs. E aqueles travestis? Meus irmãos. E aquele mendigo? Meu irmão. Eu vim, por ordem do meu Pai, para ver se eu consigo tirá-los daquele lugar. Preste atenção. Mas não está escrito que filhos de Deus são aqueles que abraçaram Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Nesta perspectiva, são os lavados e redimidos pelo sangue. Mas pensando a partir de Adão, todos são irmãos
apenas não têm esta consciência. Eles vão ganhar esta consciência a partir do momento que tiveram um encontro com Jesus. Agora, eles só terão um encontro com Jesus quando nós os tratarmos como nossos irmãos. Isso muda tudo. Em terceiro lugar, ora bem, quem conhece o Pai. Esse Pai que é soberano, por isso nós oramos. Venha o teu reino, venha o teu domínio, venha o teu controle, venha o teu senhorio. Isaías 46, 9 e 10 diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Desde o princípio faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O Pai é soberano. O Pai é amor. 1 de João 4 e 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Pai é santo, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. O Pai é gracioso, 1 de Pedro 5 e 10, e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Presta atenção. Quando eu vivo com a consciência de filho e sei quem é o meu Pai, acaba todo o complexo de inferioridade. Acaba todo o medo. Porque eu sei quem é o meu Pai. Meu Pai é o Criador do universo. Meu Pai é aquele que se assenta em um trono acima das estrelas e que tem o controle de todas as coisas. Mas e o diabo, pastor? Na perspectiva de Jó, o diabo é um cachorro louco, amarrado em uma coleira, cuja ponta da corda está nas mãos daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, que governa sobre todas as coisas e que é o nosso Pai. Ora bem, primeiro, quem ora com a consciência de filho, ora bem, quem é capaz de olhar para todos como seu irmão. Ora bem, quem conhece quem é o seu Pai. Em quarto lugar, ora bem, quem é solidário com a dor do irmão. É interessante que quando você ora a oração do Pai Nosso, você percebe que é uma oração encharcada de um espírito de solidariedade. É uma oração altruísta. É uma oração solidária. Porque não é meu Pai egoisticamente, é nosso Pai. Pai nosso. Não é o meu pão, a minha mesa, a minha casa, mas é o pão nosso. Não é o perdão para os meus pecados, mas é o perdão para os nossos pecados. Não há egoísmo. Não é uma oração centrada na individualidade ou individualismo. É uma oração encharcada por um espírito de solidariedade, generosidade, altruísmo,
cooperação. Nós vivemos em um mundo individualista. Nós vivemos em um mundo de pessoas egoístas. Nós vivemos em um mundo onde 735 milhões dos nossos irmãos passam fome e 2,3 bilhões em situações de insegurança alimentar. Olhe para cá. Sabe por que quando a igreja lá em Corinto se reunia, Paulo disse: vocês se reúnem para o pior. Vocês não se reúnem para a edificação como igreja, corpo de Cristo. E por causa desta falta de discernimento do corpo, há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Sabe por quê? Eles se reuniam para a festa do ágape, amor. Desse lado, na casa, desse lado, ficavam os irmãos prósperos, os irmãos que, se fosse hoje, levaria carne para o churrasco, picanha da melhor, uma boa linguiça, asinha de frango, pão com alho, Coca-Cola, suco. E aí levava o pão da ceia e o vinho. E vinho levavam bastante também. Desse lado ficavam os pobres, alguns escravos. Desse lado ficavam alguns que não tinham nada para levar para a festa do ágape. Nada, não tinha carne, linguiça, asinha de frango, refrigerante, nem o vinho direito para a ceia. Enquanto daquele lado, eles comiam até se fartar, e em vez de cear, tomava vinho até ficar bêbado. Desse lado, boa parte ia para casa com fome. E quando Paulo diz: por causa disso há entre vós alguns fracos, doentes e alguns que dormem, não era apenas no simbólico, figurativo, era literal. Tinha gente doente por desnutrição. Fracos porque não tinha para comer. E alguns estavam morrendo por causa da fome. Paulo disse: isso não é igreja. Isso não é o corpo de Cristo. E ele diz: vocês que estão bebendo a ceia sem discernir o corpo de Cristo, estão tomando juízo para a própria condenação. Não faz sentido. Presta atenção. Se a dor do seu irmão não lhe incomoda, para de orar: Pai nosso, o pão nosso. Se a mesa vazia do seu irmão não te perturba, para de dizer: Pai nosso, o pão nosso. Se a necessidade daquela família não te incomoda, para de orar: Pai nosso, o pão nosso. Porque se o pão é nosso, não vai faltar na casa do meu irmão. Se o pão é nosso, não vai faltar na casa da minha irmã. Se o Pai é nosso, não vai faltar na casa daquele outro. Porque se o Pai é nosso e o pão nosso, os irmãos são nossos e a responsabilidade é nossa. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Diga: Pai nosso, o pão nosso. Como vai a mesa da tua mãe? Como vai a mesa da tua irmã?
Como vai a mesa do teu irmão? Como vai a mesa daquele que senta ao teu lado? Como vai a mesa de todos? Eu vivo com esta consciência. Enquanto eu não sei, eu não sou responsável. A partir do momento em que eu fico sabendo, eu sou responsável. Vou repetir. Enquanto eu não sei, eu não sou responsável. Mas a partir do momento em que eu fico sabendo, eu sou responsável. Ei, quando Deus te dá um pouco mais do que você precisa, é pensando no outro, não em você. Vou repetir. Quando Deus te dá um pouco mais do que você precisa, é pensando no outro. Deus dá semente esperando que você semeie. Deus dá semente esperando que você semeie. Se vocês me entendem, digo amém. Agora, vocês já estão cansados aí, sim ou não? Vem a parte que eu queria demorar um pouquinho aqui, mas eu prometo que antes da meia-noite eu paro. Ora bem, quem tem um coração perdoador, parecido com o do Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Presta atenção. Como Deus falou forte ao meu coração hoje ali à tarde no hotel. Muitos aqui têm dificuldade de se relacionar com Deus como Pai, porque carrega uma ferida emocional paterna do seu pai biológico. Eu quero que você entenda isso, por favor. Na família, o pai é a figura de Deus. A mãe é a figura do Espírito Santo. Desculpe, isso, do Espírito Santo. E o filho é a figura de Jesus. O pai é a figura de Deus. A mãe é a figura do Espírito Santo. O filho, a filha, são figuras de Jesus. Agora, por que alguns não têm dificuldade de dizer Senhor, Jeová, soberano, Criador do universo? Mas quando fala Pai, trava. Dá um mal-estar. Porque ela olha para Deus como Pai a partir de uma ferida emocional paterna que ela carrega. Então pensa assim: se o meu pai é a figura de Deus em casa, e ele é um déspota, um ausente, um abusador, é assim que eu enxergo Deus. E por isso eu prefiro viver como ateu. Um pai que representa Deus como pai para os seus filhos, amoroso, gracioso. Ele ouve. E porque ele ouve, ele compreende. Porque ele compreende, ele respeita. Porque ele respeita, ele é solidário. Porque ele é solidário, ele confia. Porque ele confia, ele inspira confiança. E porque ele inspira
inspira confiança, ele também compartilha sonhos. Eu nunca me esqueço que a minha filha Letícia, ela não tinha mais do que 14, 15 anos de idade. Eu só tenho uma filha e 2 filhos. Ela chegou para mim e disse: pai, estou amando. Quem? O branco. Se eu conheço alguns pais, que conversa é essa, menina? Você nem saiu das fraldas direito. Está com o gosto do leite materno na boca ainda. Que história é essa de amando o tal do branco? E ela tinha assim 14, 15 e o branco 19. Pois tem outra, hein? Se eu te pegar conversando com o branco vai ficar roxo. E eu te arrebento, menina. Um pai que representa Deus, que é amoroso, gracioso, sensível, acessível, disponível, ouve com o coração o que o coração da filha tem a dizer. Porque Deus é assim. Compreende. Sabe o que eu fiz? Chamei a Letícia na minha sala. Eu sempre dei palestra para jovens. Inclusive, vim muito aqui em Goiânia, no Rio Vermelho, falar para os jovens. A Letícia sentou na minha frente, com aquela carinha de apaixonada. E eu dei para ela uma palestra gratuita, de 40 minutos. Abri a Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito, minha filha. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Aí abri Lamentações. Bom é para o jovem suportar o jugo nos dias da mocidade. Põe a sua boca no pó, não na boca do branco. E aí falei para ela sobre puberdade e tal, as alterações fisiológicas, anatômicas que acontecem no corpinho da moça, do rapaz, quando chega nessa idade, né? Pensei comigo, ela vai desistir. Quando eu pergunto, e aí minha filha? Ela, ele pode vir falar com o senhor à tarde? Entendeu nada. Não entendeu. É assim mesmo, menina. Aí ele veio, corajoso. 3 horas da tarde chega lá o branco. Ô branco, tudo bem? Senta aí. Fiz a mesma coisa. Li a Bíblia, mostrei, usei toda a minha técnica e tal. Quando eu terminei, ele chorando. O senhor não vai deixar, pastor? A gente se ama. Aí eu entendi o que o doutor Pedro Calabres ensina. Que paixão é demência temporária. Quando ele falou assim, o senhor não vai deixar, pastor, a gente se ama. Eu não falei, gente, eu só pensei. Essa casta só sai com jejum e oração. Aí eu chamei os dois. Falei, vamos orar 1 mês. Ela falou, tudo isso, pai? Falei, minha filha, você tem acho que 15 anos, você tem muito tempo pela frente. Acho que todos estão curiosos com o final da história, não é verdade? Eu vou contar no final, então. No final, para vocês não perderem. No final eu conto. Repete comigo. Um pai que representa bem Deus para os seus filhos. Ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança, compartilha sonho. Seu pai era assim, homem.
Seu pai era assim, mulher. T.D. Jakes disse assim: você nunca vai entender o adulto que sou sem conhecer a criança que foi. Lia Luft, no seu livro Perdas e Ganho, escreveu: a infância é o solo através do qual andaremos o resto da nossa vida. Por trás de muitos adultos com dificuldades em muitas áreas, tem uma criança ferida, machucada. É um adulto que carrega uma ferida emocional paterna. Conheço a história de um homem. Aí você me pergunta Josué, o que pode provocar uma ferida emocional paterna? Abuso. Abuso físico. Abuso emocional. Abuso psicológico. Abuso verbal. Abuso sexual. Abuso religioso. Abuso espiritual. Aquele homem que eu conheci a história amaldiçoou o dia do seu casamento, ou o dia do seu nascimento. Ele não aceita que canta parabéns, ele não aceita presentes, ele não aceita bolo, ele amaldiçoou o dia que nasceu. Por quê? Porque ele era criança, fez aniversário, e ele esperava um presente, esperava um bolo, parabéns para você, esperava uma festa. Foi exatamente naquele dia que o pai arrumou a mala, reuniu a família e se despediu, deixando a esposa, deixando os filhos para trocar para uma outra família. E geralmente é assim, olha para o filho e diz: agora você é o homem da casa. Esse menino foi tão traumatizado por causa disso, que como adulto ele amaldiçoou o dia do seu casamento, o dia do seu nascimento. Abuso religioso, quando se vive a prática de uma religiosidade burra, espiritualidade burra. Aquele pai, a filha adolescente, pintou as unhas, e na igreja dele era pecado pintar as unhas. Quem pintava as unhas tinha o espírito de Jezabel, ia para o inferno. Aquele pai, quando viu a filha adolescente com as unhas pintadas, ele pegou um facão, tirou os esmalte das unhas da filha com o facão. Depois deu uma surra na filha com o facão, deixando-a toda marcada. Essa menina cresce odiando Deus como pai. Essa menina cresce sem acreditar que Deus existe, porque que Deus é esse que meu pai diz que carrega? Abusador. Me lembro de um homem que depois de me ouvir ministrar essa palavra, me chamou de lado e disse: quando você estava falando, eu fiz uma viagem no tempo, há 55 anos atrás, eu era criança, tinha 6 anos de idade, e meu pai tinha o hábito de engraxar o sapato, deixar brilhando ao lado da porta. Ele engraxou o sapato, deixou brilhando e saiu. E eu, peralta, brincando com os meus irmãos, aí eu peguei os 2 pares de sapatos, joga para cá, joga para lá, e de repente os 2 pares caíram numa vala, num esgoto a céu aberto. Sumiu. Quando meu pai chegou e procurou o sapato, disseram para ele que eu tinha jogado os 2 pares no esgoto. Ele ficou possesso. Porque lá em casa, sapato valia mais do que gente. Meu pai me pegou com tanta raiva pelo cabelo, pela roupa, me arrastou até o esgoto e ele esfregava meu rosto nas fezes, gritando: seu desgraçado vagabundo, você não joga mais, não vai jogar o sapato de ninguém mais no esgoto. E me amaldiçoou, praguejou. E agora esse homem com 61 anos de idade, com os olhos cheios de lágrimas, dizia: pastor Josué,
ainda está na minha memória, muito vivo. A minha mãe lavando o meu rosto e olhando para o meu pai, chorando e dizendo: por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso com o menino? Uma menina aqui em Goiás, com 17 anos, me procurou e disse: pastor, eu tenho uma mágoa do meu pai. Por quê? Toda vez que ele fica nervoso lá em casa, ele olha para mim e diz assim: você deveria ter nascido morta. Você deveria ter nascido morta. Conversei com uma senhora, ou melhor, recebi uma carta de uma senhora, que ela dizia: quando eu tinha 10 anos, o meu padrasto me violentou sexualmente, e eu fui à minha mãe e contei para ela. Em vez de ela me abraçar e me proteger, ela passou a me maltratar como uma concorrente dela dentro de casa. Hoje eu tenho 34 anos, sou casado e tenho filhos. Minha mãe mora na rua da minha casa, mas eu não consigo perdoar minha mãe e há anos eu não converso com a minha mãe. Feridas emocionais paternas. E aí você me pergunta: Josué, qual é o problema de se carregar uma ferida emocional paterna? Qual é o problema? É que as feridas que você carrega no coração se tornam as lentes através das quais você enxerga Deus, enxerga a vida. E talvez suas decisões e escolhas são equivocadas, porque você fala a partir da ferida, você decide a partir da ferida, você escolhe a partir da ferida, e áreas da sua vida de repente começam a ficar bloqueadas, estagnadas, por causa dessa ferida que você carrega. E talvez você me diga: mas como é que eu resolvo isso, Josué? Primeiro, escute aqui, por favor. Existe o ciclo da ferida. O ferido que fere, o abandonado que abandona, o traído que trai, o agredido que agride. Né? Primeiro de tudo, você precisa entender, isso não justifica, mas explica. Muitas vezes o pai simplesmente repetiu um padrão de comportamento. Simplesmente é um ferido ferindo. É um machucado machucando. É um abusado abusando. Segundo, toda cura para uma ferida no coração necessariamente passa pelo caminho do perdão. Não existe cura para uma alma ferida que não passe pelo caminho da cruz, pelo caminho do perdão. Não existe possibilidade alguma. Se você me pergunta: mas afinal de contas, como definir perdão? Perdoar é renunciar o passado para experimentar cura no presente, para construir um futuro de glória em Deus. O perdão é a faxina do coração, é a amnésia do amor, e é a cura para as memórias amargas. O perdão é o escândalo da cruz. O perdão é o escândalo da graça.
E se você me pergunta, pastor Josué, até onde eu devo perdoar? Porque foi sério demais. Até onde eu devo perdoar? Porque feriu demais. Até onde eu devo perdoar? Porque foi escandaloso demais. O tamanho do perdão a ser liberado é o tamanho do perdão que foi recebido. O tamanho do perdão a ser liberado é proporcional ao perdão que a nós foi liberado. Você nunca vai entender o que é perdão se você não olhar para a cruz. Porque na cruz, o crucificado Jesus assumiu a culpa do pai abusador. Assumiu a culpa da prostituta que se vende. Assumiu a culpa do criminoso assassino. E de um lado está um que não reconhece, que morre por causa dos seus delitos e pecados. Mas do outro lado está um que diz: nós estamos aqui porque devemos. Mas este da cruz do meio nada fez para merecer isso. Ele não deve. Ele está assumindo culpa. E ele olha e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso? É o escândalo da graça, é o escândalo da misericórdia, é o escândalo da cruz. Perdoar é renunciar ao passado para experimentar cura no presente. Olhem todos para cá, estou terminando. Quem aqui, enquanto eu estou pregando, lembrou de algo que o pai fez que abriu uma ferida no seu coração, lá atrás? E até hoje, quando você lembra, dói. Você sente. Fique de pé, por favor. Quem lembra disso? Como isso me machucou, como me feriu. Olhem todos para cá. Se tiver mais pessoas, podem ficar de pé, por favor. Nós estamos na casa de cura. Nós estamos na casa de restauração. Nós estamos na casa de libertação. Nós estamos na casa aonde a gente tem liberdade de se expor e dizer: está doendo. Hoje é a noite de cura. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se você percebeu que há uma ferida emocional paterna, fica de pé, por favor. Agora olhem todos para cá, vocês que estão de pé. Eu quero que vocês enxerguem o seu pai aqui. Não dá para trazer o seu pai aqui e apresentar, mas dá para representar seu pai. E eu quero representar seu pai aqui. Olhe bem para mim agora. E eu quero dizer a você: filha, me perdoa. Me perdoa por todo o mal que eu causei na tua alma. Me perdoa por toda a ferida que eu abri no teu coração. Filho, me perdoa porque quando você mais precisou de mim, eu não estava lá. Filho, eu nunca fui o pai que você precisava.
Me perdoa. Me perdoa pelas palavras que eu disse que tiveram um peso de uma praga e penetrou sua alma como uma flecha pontiaguda. Me perdoa. Filha, me perdoa porque eu deveria te proteger. Mas na verdade eu te feri. Eu te machuquei. Filho, me perdoa porque eu abandonei sua mãe a você. Todas as crianças tiveram os pais presentes na formatura. Só eu não fui. Me perdoa. Me perdoa pelo abuso espiritual, pelo abuso religioso, pelo abuso físico, pelo abuso emocional, psicológico. Me perdoa. Me perdoa pelos estragos que eu provoquei no teu coração e na tua alma. E hoje, a única coisa que eu peço é que o Pai eterno, perfeito e soberano, que nos ama de forma incondicional, abrace você agora e derrame do seu bálsamo no seu coração, e que você saia daqui tão curada, tão curado, para viver um novo tempo na sua vida e na sua história. Se você hoje, diante de Deus, o Pai nosso que está no céu, quer dizer: eu estou aqui hoje para liberar perdão para o meu pai, e para dizer: ele não me deve mais nada. Tudo está ao pé da cruz. Eu te convido a sair do seu lugar. E você vai vir de alguma forma aqui na frente. E nós vamos orar juntos. Pode vir, por favor.